Você só tem as mirações, só as imagens? Isso. Ok. Então é muito comum quando a gente está utilizando qualquer tipo de planta de poder poderosa que contenha DMT, como é o caso da Jurema, a gente escutar esse som sibilante da Kundalini. E vai depender, sim, de muitas pessoas como que isso se manifesta. Tem gente que escuta como um som audível mesmo, físico, no ouvido direito. Tem gente que escuta não como um som audível, mas um som interior. Tem gente que escuta caixa de abelha, tem gente que escuta trovão. Então, assim, rajada de raio, laser. Então, assim, depende da pessoa e depende também do nível de despertar. Porque nós temos 3 canais dentro da Sushumna Nadi, certo? Quando o potencial prânico está sendo expandido pela Sushumna Nadi, ele pode estar sendo expandido em qualquer um desses 3 canais. Dentro de cada um desses 3 canais, as escrituras, os Shastras dizem que existem barulhos diferentes. Alguns mestres, eles já propuseram que é possível mapear isso. Na verdade, só 2 autores, só 2 mestres. E aí, se você tem uma quantidade maior, por exemplo, de trovões, significa que o vapor prânico está subindo por um dos canais. E o outro você tem... E outras experiências você escuta mais caixa de abelha. Então seria um outro canal que a energia prânica está subindo. Assim, a gente não sabe até onde que vai a validade desse processo. Mas inúmeros sons distintos são escutados por pessoas diferentes. O que marca a qualidade da experiência é se ela é real ou se ela não é real, é o nível de consciência, de integração que ela permite. Que ela possibilita. Por exemplo, se você está escutando apenas esse som interior e apenas fica escutando, ou se esse som ele te leva num estado de não mente. Bom, o nada mesmo é este. Quando você escuta esse som sibilante da serpente de fogo, e esse som de sibilante te leva num estado de êxtase, você acessou verdadeiramente o nada. Se esse som não te levou a esse estado de êxtase transcendental, então são manifestações do Shabda, né, do som primordial, mas ainda não é o nada mesmo. Porque quando a gente chega nesse ponto, quando a gente está na prática e simplesmente não quer sair da prática, a prática está tão prazerosa, a prática está tão transcendental, é porque você realmente acessou o espírito do sadhana. Ou seja, você realmente está acessando aqueles poderes que você está convocando através do seu sadhana. Isso é um sadhana que dá certo, isso é um sadhana que funciona. Quando você fica pensando em hora de relógio, hora para levantar, quando você fica pensando em dor na perna e não está conseguindo, você ainda não acessou o verdadeiro espírito do sadhana. Quando você entra nesse estado onde você fica com as pernas cruzadas, onde você deixa o corpo de lado e você entra nesse estado de nada, de não existência e simplesmente nada te atrapalha, então você acessou o espírito do sadhana, então você realmente está conseguindo ter acesso a essa corrente criativa. E esse é o passo fundamental, adquirir essa experiência. A partir deste ponto, isso só aumenta, isso só aumenta, isso só aumenta. Se você investir, isso só aumenta. Agora, se você não investir, isso diminui.
Justamente, é isso aí que o sadhana proporciona. Quando nós mantemos a disciplina, mesmo perante os problemas, às vezes a vida te dá um monte de problema, se mesmo perante aqueles problemas, aqueles compromissos, você conseguir manter o seu sadhana, ele te proporciona justamente isso, lucidez no seu dia a dia. Lucidez. Eu costumava falar antigamente que quando eu não sabia disso direito. Foi logo assim que eu entrei para a AR, que eu comecei a fazer as práticas de yoga da AR. E eu costumava falar assim com o meu instrutor: quando eu não faço as minhas práticas de manhã de yoga, o meu dia não é o mesmo. Eu não sabia por que isso acontecia, não entendia esse processo. Eu só entendia que eu precisava, que eu tinha a necessidade de estar junto à minha prática, junto à minha meditação, como se fosse um remédio controlado para mim. Isso foi muito forte para mim, porque eu desenvolvi esse processo de estar junto ao sadhana, de estar junto à prática meditativa, como um remédio controlado em que você não pode ficar sem. E com o tempo, o que eu descobri foi justamente isso. O sadhana diário, ele te possibilita jogar mais quantidade de lucidez na nossa vida. E o que a gente sabe de uma consciência iluminada é justamente isso. A consciência que tem discernimento espiritual, que tem lucidez. Quanto mais lucidez, maior a iluminação espiritual. Quanto mais consciência discernida, maior a iluminação espiritual. E é isso que o sadhana dá. Essa consciência discernida. Essas pessoas não meditam. Essas pessoas não meditam. A diferença de uma pessoa que medita para uma pessoa que não medita é mente lúcida, é mente ativa, é mente centrada no lugar, é mente centrada no presente. Porque a meditação, ela desperta o dragão interior, cara. Se o cara senta para meditar e não desperta o dragão, fica desse jeito. Ele aumenta a quantidade de energia lunar no corpo dele e o cara fica assim, desse jeito, meio lesado, assim. Se você chega perto de um mestre espiritual, de um swami, com a serpente quicando lá no alto, você vê que o cara é lúcido, que o cara é ativo, que o cara produz. Isso é serpente ativa, cara. O cara que não produz, o cara que fica... Mas não, esse cara não medita, não. Esse cara finge que medita, mas ele não medita, não. Meditação tem que despertar o dragão, cara. Se não desperta o dragão... Sempre depois que nós terminamos uma prática forte, que trabalha com o despertar do Agni Mandala, que trabalha com o despertar da serpente de fogo pelos chakras, em que você realmente levanta com esse dinamismo, com essa atividade peculiar que a prática confere, você tem que tomar, às vezes, cuidado para o nível de tejas no seu corpo não aumentar. Porque quando tejas, que é energia ígnea, aumenta no seu corpo, ele queima ojas. E aí você pode experimentar certo torpor por causa dessa queima de ojas. Portanto, quando você termina uma prática dessa poderosa, você precisa fazer pranayamas frios, práticas de respirações frias. Então existem duas práticas respiratórias frias que diminuem essa temperatura do tejas no seu corpo. Presta atenção.
Você faz aí uns 40, 60 ciclos, já dá uma esfriada.